Vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, que nos ama, mesmo quando estávamos longe de Deus, vivendo no pecado, Deus teve compaixão de nós e nos amou. E quando ainda não te conhecíamos, o Senhor Jesus morreu em nosso lugar e pelo seu precioso sangue derramado, lavou para sempre os nossos pecados, nos livrando do julgamento e maldição. Nós te agradecemos por essa grande graça. Te agradecemos também porque nos ajudou a compreender o teu amor e a receber a vida eterna e a esperança. Neste momento, nós que fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor, nos reunimos diante do Senhor. Te agradecemos porque podemos louvar a sua grande graça e amor, ouvir a sua palavra e ter comunhão. Cremos que o Senhor está entre nós neste momento. Cuida de cada um de nós, sustenta em cada alma com suas mãos misericordiosas, e pela sua abundante graça e pela palavra da verdade, nos renova e nos edifica completamente. Senhor, nas igrejas em todo lugar do nosso país e nas muitas igrejas ao redor do mundo, opera no meio dos irmãos que, mesmo nas dificuldades, permanecem firmes na fé e anunciam o Evangelho, que muitas almas perdidas ouçam o Evangelho e que uma grande obra de salvação aconteça. Neste tempo final, em que a volta do Senhor está tão próxima, não permita que o nosso coração seja tomado pelas coisas vãs deste mundo. Nos ajuda a permanecer vigilantes e a preparar a fé para receber o Senhor que vai voltar. Pedimos encarecidamente para edificar todos nós, Senhor, que nos dá a palavra necessária no tempo certo e que nos ensina o caminho que devemos seguir. Nos revela também agora a sua palavra e a sua santa vontade e nos ajuda a compreender como devemos viver. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a Bíblia. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo a partir do 9. 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 12. Eu lerei 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Até aqui, é o versículo 16, vamos ser juntos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. A 1 João, dentre 12 discípulos de Jesus, o homem que é mais jovem, o apóstolo João. Ele se referiu a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. João era o apóstolo que Jesus amava mais, e ele também amava muito mais a Jesus e seguia ele de perto. Em toda a Bíblia, o Evangelho segundo João é uma palavra que testemunha de Jesus de forma mais detalhada. Por isso, o Evangelho de João disse que foi escrito para conhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para ter a vida eterna. Primeira, segunda e terceira de João ensinam como devem andar os que amam Jesus. Senhor Jesus estava pendurado na cruz por 6 horas. Sofreu. Naquele tempo, seus discípulos estavam espalhados. Mas só o apóstolo João estava ao pé da cruz com a Maria, a mãe de Jesus. Jesus disse para o apóstolo João, disse, eis aí tua mãe, que se refere a quem? Maria. Ao pé da cruz, Jesus fez o novo relacionamento humano. Eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eis o apóstolo João, o teu filho. Desde aquela hora, o apóstolo João recebeu a Maria em sua casa. O apóstolo João serviu como pastor na igreja de Éfeso por muito tempo. E também acredito que ele cuidava da Maria. E também Apocalipse é a última palavra da Bíblia e, ao mesmo tempo, sobre a segunda vinda de Jesus,
e sobre a esperança do cristão e sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos, Apocalipse disse de forma mais detalhada. Portanto, o apóstolo João, ele escreveu 5 livros: Evangelho de João, primeira, segunda e terceira Epístola de João e Apocalipse. E entre os discípulos, ele viveu mais tempo e foi para a ilha de Patmos e viveu lá e terminou a sua vida. Ele era um discípulo especial. É o discípulo mais amado do Senhor e ele amava mais ao Senhor. A primeira João é a palavra escrita sobre o amor do Senhor de forma mais detalhada. Se olhar para a palavra que lemos, e está registrada em detalhes como se manifestou o amor de Deus e como devem fazer os que foram amados. Por isso, o tema do sermão de hoje é: vamos colocar em prática o amor do Senhor. Com esse tema, eu pretendo dizer: o salvo, em outra palavra, é aquele que recebeu o amor do Senhor. A vida do salvo é a vida de amar o Senhor. Já que amar o Senhor, obedece à palavra de Deus. Já que amar o Senhor, vive pelo Senhor. Já que amar o Senhor, ama os irmãos e irmãs também. Já que amar o Senhor, vive separado do mundo. Portanto, hoje, vou explicar como devem viver no amor aqueles que receberam o amor do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, Deus é o amor, tem essa palavra. Não é que Deus tem muito amor, mas Deus é o próprio amor. God is love. Deus é amor. É a palavra que explicou em detalhes sobre o amor de Deus. Mas, então, em grego, a palavra amor é distinguida. O amor entre os pais e os filhos, o amor entre os irmãos, o amor entre homem e mulher, e também o amor de Deus é distinguido à parte. O amor de Deus é chamado amor ágape. Ágape. O amor de Deus é especial, absoluto, santo, eterno e incondicional. Com esse amor ágape, nos amou. Nos conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Por isso, a primeira epístola de João disse mais vezes sobre o amor de Deus. O versículo 9, eu vou ler de novo. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus se manifestou desta forma. Diz que ninguém viu Deus. No tempo do Antigo Testamento, através do povo de Israel, Deus manifestou seu poder, milagre e a operação de salvar o povo de Israel. Mas, entre o povo de Israel, ninguém viu Deus. E após a vinda de Jesus, Deus fez a obra de salvar o espírito humano, mas ninguém viu Deus. Por isso, Filipe, o discípulo de Jesus, pediu a Jesus para mostrar o Pai, Deus. Naquele tempo, Jesus disse:
quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se olharmos para João capítulo 1, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, se o revelou. Deus invisível veio com o corpo humano e ele é Jesus. Através de Jesus, deu a palavra de Deus, o seu amor. Ele revelou quem é Deus. O poder de Deus também, por meio de Jesus, o Senhor Jesus veio ao mundo para manifestar Deus. Se manifestar o amor de Deus para conosco. O amor de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O objetivo de ter enviado o seu Filho unigênito é para salvar as almas mortas em ofensas e pecados, e para dar a vida eterna, e para levar o reino de Deus eterno. Para esta obra, o Senhor Deus enviou seu Filho unigênito. A palavra versículo 9, eu lerei de novo. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou seu Filho unigênito para nos salvar. Por quê? É porque estávamos mortos. Todas as pessoas que foram criadas à imagem de Deus, por um homem, Adão, todos caíram no pecado. Desde o nascimento, independente de Deus, nasceu no pecado, vive no pecado e precisa ser julgado e destruído por Deus, mas Deus, para o espírito que foi criado à imagem de Deus, não ser destruído, mas para ter a vida eterna, para nos salvar, Deus enviou seu Filho unigênito em forma de homem, para que vivamos. Deus manifestou o seu amor e toda a obra que Deus fez para nos salvar se chama a graça de Deus. Se alguém compreender e acreditar no amor e na graça de Deus, será salvo. Portanto, em Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus que é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia significa ter compaixão. Mesmo que tenha muitos pecados, em misericórdia não tem condição. O homem se afasta de Deus, comete diversos pecados pelas ações, mas se tornou o inimigo de Deus. Mas Deus não abandonou o homem. Deus que é riquíssimo em misericórdia, que tem compaixão pelo seu muito amor, muito amor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela fé na graça de Deus, recebe a salvação. Pela graça sois salvos. Por isso, em Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, para livrar o nosso espírito da eterna perdição, para nos levar para o reino de Deus, o Senhor Jesus veio ao mundo. Não em que nós tenhamos amado a Deus. No versículo 10, não amamos a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós estávamos no pecado, afastados de Deus, e sob o poder de Satanás. Como podíamos amar a Deus? Nós não amamos a Deus.
Mas nós vivemos nos pecados que Deus detesta. A palavra diz: vós erais estranhos e inimigos pelas obras más. Se o homem cometer o pecado, se torna o adversário de Deus, o inimigo de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda inimigos. Disse assim: enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A propiciação significa reconciliar os inimigos. Por causa do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Isso é porque o homem desobedece à palavra de Deus e se opõe a ele. O homem que precisava estar ao lado de Deus pertenceu ao diabo, o adversário de Deus. Mas, em lugar de inimigos, Jesus veio e recebeu a maldição e julgamento que os pecadores deveriam receber e reconciliou os pecadores com Deus. Enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, pela morte de Jesus na cruz, a inimizade com Deus desapareceu, foi reconciliado. E no versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amados, é a palavra para os salvos que entenderam o amor de Deus. É a expressão carinhosa, né? Amados. O apóstolo João, que entendeu melhor o amor do Senhor, expressou assim, amados, para os salvos. Se Deus assim nos amou, assim. Em João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho unigênito, que é único e igual a Deus, ao mundo, e pagou todo o preço sobre condenação e julgamento em lugar dos pecadores. Deus assim nos amou, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito à morte em nosso lugar. Para o homem, vamos supor que o homem tem o seu filho muito amado, único filho, mas tem um inimigo dele. Seria bom se esse inimigo morresse, mas para salvar esse inimigo, se o homem entregou seu filho único à morte, não há maior amor do que isso. Amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho unigênito de Deus morreu por nós e perdoou nossos pecados. Aquele que crê nesse fato não pereça, para que o pecador que merece perecer não pereça, mas tenha vida eterna. Salvar o pecador que perece e ter a vida eterna era o amor de Deus para os seres humanos. Por isso, amados, se Deus assim nos amou, é a palavra para os salvos. Nós também entendemos o amor de Deus. Quando recebemos a salvação, entendemos grande amor e a maravilhosa graça. Um homem morreu por todos. Jesus, na cruz, sofreu por 6 horas
E no último momento disse: Está consumado, e faleceu. E o que ele consumou? Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, ele efetuou uma eterna redenção. Perdoou nossos pecados para sempre. E ao terceiro dia, quebrando o poder de Satanás, ressuscitou e manifestou que Jesus ele é o Filho de Deus e o Cristo. Cristo, essa palavra, em grego, se chama Messias e Salvador. Jesus é o Cristo e pela recepção nos deu a prova acreditável que Jesus é Cristo. Agora, é para os salvos. Deus nos amou de tal maneira, assim. Também nós devemos amar uns aos outros. Agora, o que os salvos precisam fazer? Nós também devemos amar uns aos outros. É natural, porque os salvos entenderam o amor de Deus, porque eles têm a vida eterna e têm esperança certa de ir para o reino de Deus. A obra mais importante dos que entenderam o amor de Deus é amar uns aos outros. Também nós devemos amar uns aos outros, disse assim, né? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus, mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. É a palavra tão maravilhosa, não é? Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. O Senhor Deus invisível está nos que amam uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. No meio do grupo dos salvos, o amor do Senhor é perfeito. Isso significa que cada um entende o amor, mas não é perfeito. Ainda tem concupiscência da carne em nós. Também tem as coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Mas, quando a gente ama uns aos outros, o amor de Deus fica cada vez mais perfeito. O homem sozinho escreve uma palavra amor num papel e coloca esse papel na parede e pensa: a palavra amor é boa palavra, é preciso amar uns aos outros. Mas dá para fazer assim, sozinho? O amor, então, para amar, tem que ter as pessoas para amar. E o amor fica perfeito cada vez mais. O amor humano também, um homem e uma mulher, eles são outras pessoas, mas eles se amam e se casam. Eles tentam amar uns aos outros, eles colocam em prática o amor. E o amor fica cada vez mais um apego que permanece mesmo com dificuldades, né? Entender uns aos outros, ajudar, suportar, aguardar uns aos outros. O amor vai amadurecendo aos poucos. Nos Estados Unidos ou nos países ocidentais, num parque, os jovens casais se abraçam e se beijam. Mas, sinceramente, isso não é tão bonito assim. Era melhor fazer isso em casa. Então, por outro lado, tem a cena mais linda: os idosos com cabelo branco, caminhando de mãos dadas com carinho, sentando juntos em banco, olhando um para o outro e conversando. Essa cena é muito mais bonita.
Na vida inteira, eles sofreram e trabalharam juntos, criaram seus filhos e já foram embora. E agora restam somente os dois idosos. A velhinha diz: Meu velho, não vá primeiro. E também o velhinho responde: Não podemos ir sozinhos. Temos que ir juntos. Assim falaria, né? Vocês já assistiram ao filme Hoje ao Meu Pai, não é? Na época da guerra coreana, as famílias foram separadas e espalhadas, e depois muitos se reencontraram. Na Coreia, algumas mulheres foram para a Alemanha como enfermeiras, e os homens foram como mineiros, passando por muito sofrimento. Lá, como enfermeira e mineiro, eles se conheceram e se casaram e tiveram filhos. E agora já envelheceram. Quando a gente conta essa história, parece até interessante, não é? Então a esposa pergunta: Meu velho, por que você se casou comigo? Ele responde: Porque você era bonita. Ela diz: Parece mentira, mas é bom ouvir isso. E também, e o marido pergunta à esposa: E você, por que se casou comigo? Ela responde: Porque eu te amava. Ele diz: Parece mentira, mas é bom ouvir isso. É uma história interessante, não é? Isso. Ao longo da vida, o amor, o amor vai deixando de ser apenas físico e emocional e vai se elevando a um amor de caráter. Por isso, o amor vai se aperfeiçoando. Os salvos também, depois de ser salvo, entendeu o amor de Deus. Mas quando estiver sozinho, não tem como colocar em prática o amor. Mas, enquanto os salvos que entenderam o mesmo amor têm comunhão e servem junto ao Senhor e trabalham junto e evangelizam junto, e assim o amor de Deus se aperfeiçoa pouco a pouco neles. Por isso, no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros. Se os salvos amam uns aos outros, então Deus está em nós. Onde que Deus está? Se perguntar onde Deus está, então alguém responde que ele está no prédio da igreja. Quando orar no quarto em secreto, Deus está. Sim, Deus está, mas, segundo essa palavra, onde que Deus está? Quando os salvos amam uns aos outros, Deus está neles, porque Deus é o amor. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O que significa isso? Isso significa que o amor vai se tornando um caráter. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é que o homem pode ser perfeito como Deus? Mas, depois de ser salvo, se tiver comunhão com os cristãos e obedecer, Deus está junto e Ele nos transforma pouco a pouco como a sua forma. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19,
por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Entendendo o amor de Cristo e recebendo a vida dele, a forma de Cristo e a forma de Deus é o caráter de Deus. O caráter de Deus vai se cumprindo em nós, pouco a pouco. Os filhos se parecem fisicamente com os pais e, em tudo, vão pouco a pouco se tornando como eles. E os salvos aprendem Deus Pai e se parecem com Ele. Por isso, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito: participantes da natureza divina. A natureza de Deus se cumpre em nós aos poucos. O mais importante é que nós entendemos o amor de Deus e vivemos no seu amor. Vivemos. Ainda não conhecemos todo o amor de Deus por nós. Pouco a pouco, compreender qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Efésios, capítulo 3. Vamos ver Efésios, capítulo 3, versículo 18. Versículo 18. Versículo 18 e 19. Vamos ver juntos. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Com todos os santos. A vida de fé não é viver sozinho tentando fazer o bem com esforço próprio. Depois de ser salvo, somos uma família. Se nascer neste mundo, tem pai, mãe, irmãos, tios, tias. Tem a família assim, não é? A família é diferente dos outros. Se receber a salvação, então espiritualmente, com todos os santos, conhecemos o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O amor de Deus que não tem como entender perfeitamente com o nosso entendimento. Conhecemos o amor de Cristo que excede. Conhecer é ir se tornando semelhante. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade. O amor de Deus. Essa largura. Como grande é a largura do amor do Senhor Deus, que pode aceitar todas as pessoas do mundo. É mais profundo que o mar, mais amplo que o oceano, mais profundo que o mar e mais alto que o céu. Por isso, com todos os santos, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. A largura do amor, o comprimento representa o amor eterno, a altura do amor que desceu das estrelas para até a baixa, e a profundidade, que pode levar para cima até o homem que vai para o inferno. Compreender qual seja a profundidade do amor de Deus. Pouco a pouco vai compreendendo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pouco a pouco, a plenitude de Deus se cumpre em nós. O que significa ser cheio de Espírito? Não significa receber o poder especial, curar doentes, vivificar os mortos,
e fazer prodígios. Isso não é a plenitude, mas ser cheio do amor de Deus, pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, ser cheio. Isso é a plenitude. Aqui nesse copo tem 3/4 de água e 1/4 de ar. Plenitude é encher continuamente a água até transportar. Em Salmos 23, o meu cálice transporta. O Senhor Deus nos dá a graça abundante e o amor. Assim transporta, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio do amor de Deus é ser cheio do Espírito e ser cheio da palavra. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 23. Vamos ver. Capítulo 17, versículo 23. Eu lerei, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aqui, para que o mundo conheça que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Quem é aquele que Deus ama mais? O seu filho unigênito, né? O Senhor Jesus. Quando ele foi batizado no Rio Jordão e saiu da água, a porta do céu se abriu e ouve a voz do Senhor Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que seria algo que Deus ama mais do que seu filho unigênito? Jesus disse: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O amor de Deus por nós, o Senhor Jesus, ele é o próprio amor de Deus. Como o Pai me amou, para que o mundo conheça que os tens amado a eles. Isso quer dizer que, assim como o Senhor Deus Pai amou seu Filho unigênito, ele nos amou também. Dá para entender? Como grande é o amor de Deus. O Senhor Deus nos manifestou o seu tão grande amor. Por isso, se olharmos para Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus disse para Abraão: Toma agora o teu único filho Isaque e vai ao Monte Moriá e oferece-o ali em holocausto. Abraão tinha muita riqueza, tinha muitos servos e possuía até o exército particular. Por isso, quando seu sobrinho Ló estava em Sodoma e foi levado cativo na guerra, ele foi com seu exército e venceu e resgatou Ló. Abraão era um homem excelente. Ele tinha muitos soldados em particular e também ele tinha muitos bens. Naquela época, os bens são cavalos, bois, bodes e ovelhas. Ele tinha muitos gados, tinha muitos servos. Mas Deus disse: Toma o teu único filho e oferece em holocausto no Monte Moriá. Às vezes, ele matava e oferecia as ovelhas a Deus, mas, desta vez, o teu filho.
O filho Isaque, que ele teve aos 100 anos. Talvez tivesse uns 12, 14 anos. Ele estava crescendo bem bonito, mas Deus ordenou para oferecer Isaque em um holocausto no Monte Moriá, assim como matar ovelhas. O holocausto é queimar e oferecer. Como Abraão respondeu: O Senhor Deus, não consigo fazer isso, posso fazer outras coisas. Tenho que oferecer o meu único filho a Deus? Será que Deus mudou de ideia? É mesmo? Não posso fazer isso. Vou ter que conversar com minha esposa. Me dá tempo para pensar. Será que Abraão disse assim? Não. Mas Abraão, sim. Ele não falou nisso para os outros. Se ele tivesse falado nisso para sua esposa, como ela falaria? Você tá louco? Será que Deus disse assim? Então Deus mudou de ideia? Não, acho que não é de Deus. Ou você teria ouvido a palavra do diabo. Não pode. Abraão fala para ela. Mesmo assim, a palavra de Deus é correta. Vamos oferecer o nosso filho em holocausto. Então, não, me mata primeiro. Então não pode, o negócio não pode ser realizado. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo também, quando foi chamado como apóstolo, ele não consultou a carne nem o sangue. Quando Deus se encarrega algum trabalho, não decide consultando com a família. Se Deus ordenou, sim, sempre. Obediência sem condições. Abraão não disse nada. E, na madrugada, sem hesitação, vamos ao Monte Moriá, com 2 servos. Ele foi ao Monte Moriá de 3 dias de caminho. É igual ao caminho da cruz de Jesus. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. 3 dias de caminho para chegar ao Monte Moriá, acompanhado com 2 servos, com lenha para o sacrifício, com fogo, com faca. Embaixo do Monte Moriá, deixou os servos. Se levasse os servos, aconteceria problema. Quando sacrifica seu filho, os servos falariam: o velho está louco de repente? E daí, se eles deterem, não tem como fazer nada. Abraão colocou a lenha sobre Isaque, e Abraão tomou o fogo e o cutelo e vai na frente. Isaque teve uma dúvida. Antes, ele também viu o sacrifício para Deus, mas nesta vez, o pai. Aqui tem fogo, lenha e cutelo, tem tudo, mas onde está o cordeiro? A oferta. O que Abraão fala? Você oferta. Ele não podia falar assim, né? Por isso Abraão deve ter se sentido muito triste. Deus proverá para si. Por isso, no Monte Moriá alto, fez um altar, disse para Isaque: Nesta vez, o cordeiro agradável a Deus é você. É certo? Sim, certo. E estenda as mãos e amarrou bem firme. O pai, por favor, amai com força. Sabe como Isaac obedeceu? Com 14 anos da idade, se Isaac resistisse, não poderia fazer nada. Mas, sem resistência, se Deus diz, faça assim. Sobre a lenha, colocou seu filho. Abraão estendeu a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. E o que aconteceu?
sabem, né? Abraão, Abraão, disse 2 vezes, com pressa, pare. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus colocou Abraão à prova, ele passou. O que Abraão faz? O Senhor Deus prometeu que teria muitos descendentes como estrelas do céu, através de Isaque, mas se matasse, o que aconteceria? Em Hebreus capítulo 11, o que Abraão acreditou? Ele acreditou que Deus ressuscitaria de novo, mesmo matando. É maravilhoso, né? O filho que ele gerou com 100 anos, pelo milagre. Através do filho, Deus prometeu que faria a maior operação, se tornar muito como estrelas do céu, porque Isaac é a figura de Jesus. A multidão, como a areia do mar, é o povo de Israel. A multidão, como as estrelas do céu, é santos salvos. Mesmo que ofereça esse filho em holocausto, Abraão acreditou em que Deus o ressuscitaria. Disse isso em Hebreus capítulo 11. É maravilhoso, não é? Agora sei que temes a mim. Então, vendo essa palavra, pensei, Deus é estranho. Como Abraão amava a Deus, e como Abraão temia e servia a Deus, Deus já sabia disso, mas será que precisava oferecer realmente o filho dele? Deus já sabia do coração. Então pensei nisso, mas não é. Deus não queria que Abraão temesse a ele em coração só, mas queria ver quanto Deus teme a Deus pelas ações, em verdade. Abraão foi aprovado. Abraão colocou a lenha sobre o seu filho unigênito Isaque para sacrificar ele e subir ao Monte Moriá. O que se lembra? O filho unigênito de Deus toma a sua cruz e sobe ao Monte Gólgota. É igual a isso. Deus, para salvar os pecadores, colocou a cruz sobre o seu filho unigênito e fez que ele sofresse toda a vergonha e aflição. Como Deus nos ama, Deus não nos amou só pela palavra. Se Deus nos amasse só pela palavra e não nos mostrasse algo de verdade que entrega o seu filho unigênito à morte, então nós não podíamos saber o amor de Deus. Não podia amar só de palavra. Amar de palavra e de língua é o amor falso. Mas disse, amemos por obra e em verdade. Na 1 João, capítulo 3, o Senhor Deus entregou o seu Filho unigênito amado até a morte em nosso lugar. Desta maneira, manifestou como Deus nos amou. Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, estando nós ainda ímpios, sendo inimigos. No versículo 10, sendo inimigos, pela morte de seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou, ou seja, manifestou. Quando vivemos no pecado, afastados de Deus, e quando nos tornamos inimigos de Deus, para nos salvar,
por entregar o seu Filho unigênito até a morte em nosso lugar, Deus provou o seu amor para conosco. Onde que tem um maior amor que esse, não é? Romanos capítulo 8, vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 32. 8:32. Vamos ler juntos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Não poupou o próprio filho. Jesus Cristo é o único que é Deus. Em Filipenses capítulo 2, ele Jesus é igual a Deus. Então, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como propiciação, como nos não dará graciosamente com ele todas as coisas, graciosamente, ou seja, dom, graça. Entregou seu Filho unigênito até a morte, esse Deus, como nos não dará? Nós recebemos a salvação pela graça maravilhosa do amor de Deus, não é? Em Efésios capítulo 2, versículo 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O grande amor no meu coração, quanto iluminar com clareza, vem a alegria de verdade. Quão grande e maravilhoso é o amor de Deus por nós. Não tem como medir. Aprendendo a Bíblia, nós conhecemos aos poucos quão grande e maravilhoso é o amor de Deus. No Dia das Mães, as crianças cantam, né? Dizem que o céu é alto e alto, mas para mim tem algo alto. O amor da mãe que me gerou e me criou é mais amplo e profundo do que aquele mar. Assim eles cantam bem, né? Vocês já cantaram assim? E daí não obedecem, né? Fazem bagunças. Por isso, aquela fala é mentira. Assim, o amor da mãe e o amor dos pais, porque cantam somente para as mães, então considerando os pais, colocaram pais também. Mas, sejam pais ou mães, todos têm grande amor, não é? Então, se entender o amor tão alto e amplo, então deve obedecer. Nós louvamos bem hinos, né? Se um dia eu amei a Jesus. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. O Senhor morreu por mim, então do que antes eu te amo. Ama realmente ao Senhor? Se ama, precisa mostrar na vida. Se lembrar, fim de fazer algo e depois, se não quiser fazer, não faz, não obedece. Isso não é amor. Portanto, se a gente olhar Apocalipse capítulo 1, versículo 5, acho que precisamos ler. Apocalipse 1, 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Eu lerei. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra,
E depois vamos ler juntos. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Deus nos amou em seu sangue, pelo sangue derramado por nós, nos lavou dos nossos pecados, nos libertou dos pecados e do julgamento, nos deu liberdade. Tudo é o amor de Deus. Por isso, nos amou e pela morte de Cristo, pelo seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, e na outra tradução, nos lavou. E também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, 2, 16. Dois, 16, vamos ler juntos. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Aqui, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Que nos amou, e uma eterna consolação. Nos deu uma eterna redenção, nos deu consolação e esperança para entrar no reino de Deus eterno. Tudo vem do amor de Deus, o grande e maravilhoso amor de Deus. Nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E também em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando entender o amor de Deus em nosso coração, isso pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ajuda a entender e acreditar no amor de Deus. Senão, não tem como acreditar. Diante de Deus, quando nós entendemos que somos pecadores, miseráveis, e quando ouvimos o Evangelho com vontade de ser salvo, o Espírito Santo opera em nosso coração, nos ajuda a entender e acreditar no amor grande de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações. A 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Vamos ler juntos. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito do mundo é do diabo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aquele que faz conhecer e entender o que nos é dado gratuitamente é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz entender e acreditar no amor de Deus. Derramou o amor de Deus. Por isso, na 1 João, capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Quem que faz conhecer e crer? O Espírito Santo. Deus é amor.
Aquele que faz, conhecer e crer no amor de Deus é o Espírito Santo. Deus planejou para nos salvar. Na história de Israel, Deus já prometeu que enviaria Cristo. E conforme a promessa, Cristo veio e morreu na cruz, ressuscitou e fez a obra de nos salvar e subiu ao céu. E depois, o Espírito Santo veio e fez conhecer e crer no amor e graça do Senhor. Por isso, Pai, Filho e Espírito, o Deus da Trindade, vai cumprindo a operação da salvação. Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Não, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Depois da ressurreição de Jesus, ele se manifestou pela primeira vez aos seus discípulos à beira do mar da Galileia. Jesus ressuscitado e os discípulos se reuniram. Conforme a palavra de Jesus, eles lançou a rede e 153 grandes peixes foram pescados. E quando eles subiram a colina, Jesus já tinha preparado café da manhã com pão e peixe, usando brasas. Vinde, comei. Jesus que morreu e ressuscitou, e o Senhor toma café da manhã junto com os seus discípulos no final. Essa cena é tão bonita, não é? Seria bom se desenhasse essa cena. Quem sabe desenhar, desenhe. Na nossa igreja tem os irmãos e irmãs que pintam bem. E depois de tomar café da manhã, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de Jonas. O nome de Pedro era Simão, filho de Jonas. O pai dele era Jonas. Amas-me mais do que estes? Por quê? No dia anterior da morte de Jesus, Pedro disse: Ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Aos olhos dos outros discípulos, ele pensa que só ele sabe fazer as coisas, ignorando os outros discípulos. Ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Irei junto à prisão, irei morrer junto. Jesus disse: Não. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. É? Eu nego? Nunca. Eu decidi morrer com o Senhor. Mas, quando Jesus foi apreendido, o que Pedro fez? Quando Jesus foi levado pelos soldados romanos, todos os discípulos fugiram. Pedro, seguindo a Jesus de longe, alguém falou a ele: Este é o discípulo de Jesus, não é? I'm not. Eu não sou. Não, não. Eu não sei quem é Jesus. Não só uma vez, mas 3 vezes. E uma vez diante de uma menina.
por causa do medo. Na terceira negação, o galo cantou pela segunda vez. Ouvindo o canto do galo, o Pedro se lembrou das palavras do Senhor e saiu e chorou. Chorou, né? Toda vez que o galo cantava, ele também deve ter chorado. O Pedro não deve ter comido o frango. Ele era covarde e o principal discípulo. Então ele fazia tudo sem hesitação, conforme a palavra do Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus que andava sobre as ondas. Ele pulou para o mar. O Pedro era tão corajoso, mas por que se tornou covarde? Então o Senhor Jesus ressuscitou e disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, por que chamou de Simão? Jesus já tinha dado a ele o novo nome, Pedro, para começar de novo. Assim como eu te chamei nesse mar da Galileia, vamos começar de novo. Amas-me mais do que estes? Porque o Pedro já tinha dito que eu nunca me escandalizarei. Amas-me mais do que estes? O rosto de Pedro deve ter ficado vermelho, mas o Pedro não sabia realmente que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, Cristo. Uma vez ele confessou sobre Jesus, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, o Pedro acreditou com certeza em que Jesus é Cristo, sem sombra das dúvidas. Amas-me mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora, assim que vi o Senhor Jesus ressuscitado, não de forma emocional ou humana, mas ama realmente ao Senhor. Tu sabes que te amo. Ele sabe de tudo, né? Apacenta os meus cordeiros. O Senhor perguntou igualmente 3 vezes, e o Pedro também respondeu igualmente, porque ele negou 3 vezes. Se deixasse o Pedro, ele seria bagunceiro completamente entre os discípulos. Ele se chamava o principal discípulo, mas, como covarde, negou 3 vezes Jesus, não pôde. Precisava restaurar a posição do principal discípulo. Por isso, diante dos olhos dos outros discípulos, 3 vezes perguntou, e o Pedro respondeu 3 vezes igualmente: Apacenta os meus cordeiros. O Senhor, assim, restaurou a posição do principal discípulo. Neste momento, o Senhor também pode perguntar para nós: Vocês estão prontos? O Senhor pergunta para cada um de nós: Me ama mais do que todas as coisas do mundo? Quem ama o pai ou a mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Em Mateus capítulo 10 disse: Os pais, o pai, mãe, os irmãos, a gente ama todo mundo, sim. Mas o que eles podem fazer por nossa alma? Eles podem morrer no nosso lugar? Tem alguém que possa salvar nossa alma? Ninguém. Apenas a graça de Deus. E vai nos perguntar, acima de todas as coisas do mundo: Você me ama mais do que os seus pais e filhos? Tem que responder. Para Abraão, ofereça seu filho Isaque em holocausto no Monte Moriá. Se perguntar assim para nós, o que a gente faria? O nosso filho e filha precioso e amado,
Assim como Abraão ofereceu Isaque, a gente poderia oferecer? Deus nos pede para amar mais a Deus do que todas as coisas do mundo. Nós temos que responder, assim como Pedro respondeu igualmente 3 vezes. O Senhor nos pergunta: o Senhor nos amou ao mesmo tempo, se sacrificou muito e nos permitiu a graça. E Deus não somente nos ama, mas também quer ser amado por nós. Tu me amas? Vamos procurar 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler juntos. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus ou não? Amamos? Amamos quanto? Em casa, converse ajoelhado com o Senhor. O Senhor, eu te amo. Então o Senhor vai te perguntar: quanto você me ama? Então, como vai responder? Se realmente ama mais ao Senhor do que todas as coisas deste mundo, o Senhor Deus vai nos pedir isso. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Já que o Senhor nos amou primeiro, nós amamos ao Senhor. Amamos mais ao Senhor do que todas as coisas do mundo. Amamos aos pais, os filhos e os irmãos, mas não podemos amar mais a eles do que a Deus. Ama mais ao Senhor do que tudo? Para Abraão, você pode sacrificar seu filho unigênito, Isaque? Sim, não de palavra, mas pela ação, foi ao Monte Moriá e ofereceu Isaque, né? O Senhor Deus nos pede esse amor. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos procurar. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 42. 5, 42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. O de Deus, enquanto o Senhor dizia de justiça, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. O Senhor esquadrinha o nosso coração, se realmente ama ao Senhor ou não. Se ama só de palavra ou de coração, se ama ao Senhor do que tudo. O Senhor sabe. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Deus conhece quem que ama. Deus conhece quanto ama também. Se olharmos para Mateus capítulo 22, versículo 37, no Antigo Testamento, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
Dentre os mandamentos que o Senhor Deus deu para o povo de Israel no tempo do Antigo Testamento, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, todo pensamento e força. Este é o primeiro mandamento. Mas quem que obedeceu assim? O povo tentou aproveitar Deus, mas quando amou, sempre pedia a Deus, dai, se Deus não permitir, Deus não é nada demais. Não tem amor para Deus. Dizer eu amo a Deus é apenas um hábito da boca. Eu amo mais do que antes. Realmente ama mais do que antes? Quanto? Será que me ama mais do que tudo? O Senhor vai te perguntar. Como vai responder? Tem que responder. O Senhor não somente nos ama, mas também quer ser amado. O amor é dar e receber. Somente ser amado sem amar alguém também é algo infeliz. Eu recebo amor, eu também preciso amar. O Senhor Jesus me amou, eu também amo a Jesus. Para me remir, veio ao mundo, ele morreu na cruz. O amor de Deus. Vamos procurar Salmos. Salmos 145, capítulo 145, versículo 20. 145, 20. Vamos ler juntos. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. O Senhor guarda a todos os que o amam. Deus guarda a todos que o amam. Se a gente amar ao Senhor, o Senhor já morreu por nós, né? Nos salvou. Ele salvou os pecadores que mereciam ir para o inferno e nos considerou como filhos de Deus. Então, é muito natural amar mais ao Senhor do que tudo deste mundo. Não é algo especial. Então, se a gente amar ao Senhor, o Senhor guarda a todos os que o amam. Guarda, protege. Na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Não vimos Jesus, mas, através da palavra, entendemos a graça de Deus e fomos salvos. Amamos. Não somente amamos, mas nos alegramos com gozo inefável e glorioso. Entendemos o amor de Deus e fomos salvos. Amamos a Deus na vida obediente. Nos alegramos com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da fé, a salvação da alma. Salmos 18, versículo 1. Eu te amarei, o Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei. Mais uma vez, vamos memorizar juntos. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. A minha vida, ó Senhor. A minha esperança eterna, ó Senhor. Ó Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei. Precisamos falar assim com confiança.
1 João capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Só de palavra e de língua é farsa. Quem que não poderá fazer assim? Nós recebemos o tão grande amor, por isso é muito natural amar mais ao Senhor do que tudo deste mundo. Segunda Coríntios, capítulo 5. Vamos ver um pouco mais a Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 5:14. Vamos ser juntos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. O que significa constranger? Ser levado. O amor do Senhor nos salvou. Nós nos tornamos os cativos do amor do Senhor. Temos que ser levados pelo amor do Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Constranger é levar por força. Entendendo o amor do Senhor, pelo amor do Senhor fui salvo, e estou vivo, respirando no meio do amor do Senhor. E por esse amor encontrarei o Senhor que virá de novo, e entrarei no reino eterno, sendo levado pelo amor, nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O Senhor morreu pelo pecador como eu, pelo pecador que é inferior aos animais. É possível imaginar? Versículo 15, vamos ver juntos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele, Cristo, morreu por todos, os que vivem, ou seja, os salvos, para que os que vivem não vivam mais para si. Os salvos não vivem mais para si. Então, para quem vivem? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora vivo para aquele que morreu por mim e ressuscitou, pelo Senhor, certo? É natural. Se lembrar a graça do Senhor que morreu por nós, nós que estávamos vivendo no pecado, não podemos retribuir toda a graça do Senhor, mesmo morrendo 100 vezes pelo Senhor. Embora eu não possa retribuir a graça do teu amor, eu, com meu coração frágil e corpo humilde, me tornarei o servo do Senhor. O Senhor de Deus, somos do Senhor, e o Senhor é a nossa cabeça. Romanos, capítulo 14. Vamos ver. Romanos, capítulo 14. Versículos 7 e 8. Vamos ser juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Entre nós, entre os salvos, nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. É certo? É certo, é algo natural. Alguém de nós vive para si, alguém morre para si. Se é assim, isso é uma contradição. Como o salvo pode viver e morrer para si? Se alguém vive para si e morre para si, então isso é maldição. Desculpa. Faz sentido? Depois de ser salvo, para retribuir a graça de Deus, vive uma vida pelo Senhor que morreu por nós e nos salvou. Por isso, ninguém de nós vive para si, e nenhum morre para si.
Vivemos pelo Senhor e morremos pelo Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Ou vivamos ou morramos, somos de quem? Somos do Senhor. É algo natural. Na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Fomos comprados por bom preço. Na 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, fostes comprados por bom preço. Na outra tradução, por preço pesado. Filho unigênito de Deus morreu por nós e nos salvou. Por isso, não seja servo do homem. Eu não sou servo da minha carne, eu não sou servo de alguém, mas somos servos de Jesus. Por isso, Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso dono. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida cotidiana. Na vida restante, vivemos sendo levados pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Isso é a vida cotidiana do cristão. O Senhor está esquadrinhando o nosso coração, como a gente ama a Deus. Zinzendorf, um conde e homem nascido de novo, ao ver uma pintura de Jesus crucificado com coroa de espinhos num museu na Alemanha, ele se prostrou diante dela. Eu fiz tudo isso por você. E o que você está fazendo por mim? What are you doing for me? O que está fazendo? Eu morri por você. Eu salvei a sua alma, mas o que você está fazendo por mim? Dizem que Zinzendorf se prostrou diante da pintura. E dizem que ele chorou sem parar. Sim, o Senhor morreu por mim e me salvou. E o que estou fazendo pelo Senhor? Eu não estou fazendo nada. Por isso, antes de se levantar, ele prometeu com Deus: a partir de agora, viverei só pelo Senhor. Ele era conde, por isso tinha muita riqueza, mas deu toda essa riqueza a Deus. Ele se encontrou com John Wesley. Ele gastou tudo que ele tinha pela missão mundial, Zinzendorf. E na vida restante, realmente, viveu pelo Senhor, pelo Evangelho e foi embora. Também precisamos viver assim, não é? Mesmo com pouca força, precisamos viver pelo Senhor que nos salvou. Hoje tem muitas coisas para falar, mas na próxima vez vou continuar. E agora, a guerra no Oriente Médio é bem intensa. Não sei como será, mas alguém está preocupado com a Terceira Guerra Mundial, mas nesta vez não acontece. Eu nem sou político. Com que coragem eu diria isso? Mas, na Bíblia, a parte aparece a última guerra. Aquela guerra é um trailer. Antes de assistir filme, alguém assiste trailer, né? É como se fosse a mostra. Agora, a guerra no Oriente Médio é o trailer da guerra final. Eu gostaria de explicar isso, mas na próxima vez vou explicar em detalhes. Mas, se é trailer, quando vai acontecer a última guerra? Provavelmente, enquanto estivermos neste mundo, vai acontecer. Pode ser que o Senhor venha de novo hoje. É o sinal logo antes da segunda vinda de Jesus. A última guerra não é para a vitória de alguém, porque é a guerra para Deus julgar o mundo. Na última guerra, todos vão morrer. Em alguns dias, lá no Oriente Médio, já mais de 3.000 pessoas morreram. Mas na guerra final, todos morrem. Aquele dia está bem próximo a nós. Mas antes de acontecer isso, o Senhor vai ver nos ares. Precisamos nos preparar para receber o Senhor e viver dignamente como um cristão salvo. Vamos orar juntos.
Pai nosso, Deus misericordioso, cremos e te agradecemos porque, pelo precioso sangue que o Senhor derramou ao morrer por nós, os nossos pecados foram perdoados para sempre. Te agradecemos porque nos fez seus filhos santos e nos deu a gloriosa esperança de entrar no seu reino eterno. Agora, o rosto da nossa vida existe somente para a sua vontade e a sua glória. Que entre nós não haja ninguém que viva para si mesmo, nem que morra para si mesmo, mas, vivendo ou morrendo, tudo seja para o Senhor e para a glória de Deus. Senhor, nos governa e nos guia. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.